disse assim: eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu errei, me equivoquei. Me diz, estou contigo no deserto lado a lado. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Em pé como estamos, pegue a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Para todos sempre seja louvado o nome do Senhor. Enquanto você está procurando, eu quero registrar os agradecimentos a Deus pela vida do pastor Moura, que gentilmente nos convida para estar com vocês no encontro de missões aqui em Suzano. Já é... terceira ou quarta vez? Acho que é a terceira, acho que é a quarta vez. A quarta vez, a primeira vez foi na época em que o pastor Paulo ainda pastoreava aqui. Né? Exatamente. E que bom poder voltar aqui e participar com vocês. Fica aqui os meus agradecimentos. E parabéns ao pastor, à igreja, todos os irmãos envolvidos nesta tarefa. Capítulo de número 21, se você puder ficar em pé, de Mateus, versículo de número 1, quem achou o texto diga amém. Amém. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso, e montado sobre um jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia à frente e as seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E você diz amém. Antes de você se assentar, coloque a sua Bíblia no banco, vire para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga: você foi feito para um propósito. Diga de novo, diga: você foi feito para um propósito. Levante as duas mãos bem alto, repita comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Tome assento, meus irmãos. Queridos, capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, retrata dos últimos momentos do ministério de Jesus. Para quem não sabe, o ministério de Jesus teve duração de 3 anos. Jesus exerceu o seu ministério durante 3 anos e ele vive na vida humana, na vida biológica, 33 anos. Então foram 30 anos da vida de Jesus e 3 anos de exercício do seu ministério.
Talvez alguém deva perguntar, por que Jesus só assumiu o ofício do seu ministério aos 30 anos? Quando Jesus ainda pregava o Sermão da Montanha, Jesus disse, lá no capítulo 5, ele prega do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, Jesus fala algo muito importante. Ele disse que tudo que estava na lei, ele vinha para cumprir. E ele cumpriria todas as palavras da lei, sem faltar um ponto e um tio. Ele cumpriria tudo. E para se cumprir a lei do levirato, que eram aqueles quem cuidavam dos serviços do sacerdote, que cuidavam das coisas santas, que pertenciam à tribo de Levi, só exercia qualquer função dentro dos lugares santos ou no templo a partir dos 30 anos. Foi por isso que Jesus só exerceu o seu ministério a partir dos 30. E aí você vai se perguntar, então o que Jesus fez do primeiro dia de nascido até os seus 30 anos? Nós vamos ver pouquíssimas referências sobre a vida de Jesus em maiores detalhes, principalmente dos seus 12 anos até os seus 30 anos, porque os evangelistas falam, em algum momento, eles falam quando a mãe de Jesus o perde ainda, ele era muito novo, e ela perguntou para ele, depois que o achou, aonde você estava? Tua mãe, teu pai e os teus irmãos te procuram. E Jesus, ainda muito novo, não manifestando o seu ministério, mas ele já era Deus, porque ele nasce com as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus já respondeu para Maria, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Mas até então, ele não tinha manifestado o seu ministério. Muitos outros acontecimentos vão se dar, mas o ministério de Jesus é só a partir dos 30 anos. Então, a partir dos 30 anos, ele é alguém que vai autenticar aquilo que os profetas falaram e exatamente cumprindo o que Isaías falou sobre a sua identidade. Vale pensar também que durante todo esse período da vida de Jesus, é muito provável que pelo fato de Jerusalém ser a sede dos acontecimentos, ou a sede da religião judaica, tudo o que acontecia com relação ao judaísmo se dava em Jerusalém. Então era em Jerusalém que se sacrificava, era em Jerusalém que tinha o templo, era em Jerusalém que tinha as festas anuais. Há uma probabilidade muito grande de que todos os anos Jesus tivesse ido ao templo, porque era costume, nas festas anuais, acompanhando a sua família, para assim prestar a Deus a sua adoração, pois era um costume dos judeus, tanto na sinagoga, como também no templo. Aí quando a gente lê Lucas capítulo 2 e o versículo de número 28, o evangelista diz assim: e crescia Jesus em conhecimento e em estatura. Ou seja, a primeira lição que a gente aprende é que durante todo esse tempo, Jesus que teve vida biológica, Jesus que teve pais biológicos, ele teve Maria, ele tem José, que José não é o seu pai biológico, mas está na figura de alguém que o cria, e ele respeita esta tradição, e a Bíblia diz que ele também tinha os seus irmãos. Portanto, Jesus aqui, ele vive conforme tudo que era a tradição e o costume daqueles dias, e até os seus 30 anos para cumprir o seu ministério.
quando ele chega aos seus 30 anos, ele vai passar pelo batismo, aonde João Batista faz a sua imersão no Rio Jordão. Ele vai ser tentado pelo diabo no deserto e o vence pela palavra, e muitas outras coisas vão acontecendo já no início do seu ministério, aos 30 anos. Mas vale muito a pena pensar que do seu primeiro dia de nascido até os seus 30 anos, Jesus aqui, ele aprendeu, ele se dedicou, ele aprende profissão, ele tem vida normal, ele é criança, ele torna-se adolescente, ele torna-se jovem e ele chega ao nível da maturidade. Então ele passou por todas as fases. Fato é dizer a vocês que para o exercício de 3 anos de ministério, ele se preparou 30 anos. Vou repetir, ele se prepara 30 anos para exercer 3 anos. E é isto muito importante, porque ministério não é brincadeira, chamada não é brincadeira. Perceba que Jesus passa 30 anos, não é 30 dias, não é 30 meses, são exatamente 30 anos de preparação para um exercício de 3 anos ministerial. E esse tempo, que para nós, como 3 anos passa muito rápido, deu-se tanto acontecimento que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João foi capaz de relatar todos os acontecimentos do ministério de Jesus em 3 anos. Então você vai perceber que não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade com que se trabalha a fim de exercer um ofício para o qual foi chamado. A gente vê muita gente aí com anos de crente, anos de ministério, mas não tem qualidade cristã, não tem vida doméstica na fé. Então, Jesus aqui nos dá uma lição. Ele vive 30 anos de vida para exercer 3 anos de ofício. Vale também pensar que durante todo esse tempo, durante esses anos, era comum Jesus, que aqui, nos seus 3 anos de ministério, toma notoriedade. Jesus se tornou uma das figuras mais faladas aqui nos seus dias, em todas as cidades e em todas as adjacências ali de Israel. Jesus é conhecido na Galileia, Jesus é conhecido na Judéia, Jesus é conhecido nas cortes judaicas, Jesus é conhecido por mais de 1,5 milhão de judeus e gentios. O nome de Jesus se alastrou por todas as localidades. E é provável que durante a vida de Jesus, durante os seus 30 anos de vida, provavelmente Jesus deva ter ido uma vez ao ano, ou anualmente, ao templo em Jerusalém. Isto a gente vai perceber quando os evangelistas mencionam sobre a sua estadia, provavelmente nas festas judaicas, com a sua mãe, com os seus irmãos. Então, do primeiro ano de nascido, logo que ele é levado para o Egito e volta, a Bíblia diz que ele estava com a sua família, provavelmente indo ao templo e a Jerusalém por várias vezes. Mas quando ele completa 30 anos, nenhum evangelista mais vai falar sobre a sua aparição. No primeiro ano de ministério, Jesus não vai mais a Jerusalém, dentro do templo. No segundo ano de ministério, Jesus também não vai mais dentro do templo. Ele não aparece mais. Ele, que provavelmente deva ter ido durante 30 anos da sua vida, ainda não no exercício do ministério, agora na hora do ministério, a pergunta que não quer calar é:
por que é que Jesus, no exercício do seu ministério, não vai a Jerusalém? Capítulo de número 21, que a gente está lendo, que diz que é a entrada triunfal de Jesus, vai acontecer somente na última semana da sua vida terrena. Era um domingo, e na próxima sexta-feira, Jesus seria crucificado. Então perceba que faltando uma semana para a sua crucificação, é que Jesus, depois de 3 anos, alguns dizem que é 3 anos e meio, outros dizem que é 3 anos, não importa, é no período de 3 anos. Nesta última semana, no domingo que antecedia a sexta da crucificação, Jesus vai para lá. No primeiro ano ele não foi, no segundo ano do ministério também não foi, no terceiro ano ele vai só na última semana. Segunda lição que a gente vai aprender é que quem trabalha para Deus não segue um cronograma pessoal, ele não segue uma programação estabelecida ao seu bel prazer. Não sou eu quem dito as regras. Quando eu vivo para uma chamada, quando eu vivo para uma vocação, não sou eu quem digo o que vai acontecer. O cronograma de Jesus estava na mão do Pai. Era ele quem exercia pela vontade do Pai. Então, essa entrada triunfal, diga-se de passagem, Jesus aqui, que ficou conhecido por todas as cidades, inclusive pelas cidades gentílicas. Jesus entrou em territórios que quase nenhum dos judeus naqueles dias entrava. Entrar em Samaria era o caos do absurdo. Alguém atravessar territórios gentílicos, quanto mais conversar ou fazer uma abordagem com alguém que era samaritano, porque o lugar da adoração era diferente e as culturas brigavam, e havia uma briga, porque uns adoravam no monte e outros adoravam no templo. E os que adoravam fora do templo, eles eram tidos como a escória da sociedade. Era a pior coisa. Na verdade, quando um judeu estava com raiva de outro, ele usava o termo samaritano para xingar um outro judeu. Imaginem vocês como era pejorativo ser chamado de samaritano. E Jesus quebra esse paradigma quando ele se encontra com aquela prostituta que está indo num horário fora da cultura das famílias tradicionais, e Jesus prega para ela, e dentro do território ela sai dizendo: eu vi um profeta. Mas até então, nesses 3 anos de ministério, Jesus não vai a Jerusalém. Mas aí eu vou explicar para vocês por quê. Se fosse eu, olhando para isso, eu digo para vocês que começar o ministério entrando no centro da religião, de onde Jesus estava, seria a maior glória. Imaginemos nós que se esse capítulo de número 21, e quem é que não quer começar um ministério assim? Você entrando numa igreja e todo mundo já reconhecendo o seu nome. É lindo. Quem é que não quer começar um ministério? Todo mundo tirando o chapéu e cochichando um com o outro, dizendo: chegou fulano aí, vamos respeitar. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele não precisou anunciar nada. Quando ele entra em Jerusalém, toda a cidade cantou em uma só voz, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então perceba vocês que no final do ministério de Jesus vai acontecer um reconhecimento. Esta entrada triunfal, ela nada mais era do que um reconhecimento. O povo que perseguiu, o povo que desacreditou, o povo
que por vezes disse que ele era servo, ou aquele que estava com Beelzebu, agora tem que tirar o chapéu e reconhecer que quem estava entrando era o Filho de Deus enviado do Pai, era ele. Então, reconhecimento não começa no início do ministério. Eu quero que você fale para quem está do teu lado isso, diga para ele, diga, reconhecimento não começa no início do ministério. Quando Jesus nasceu, ele teve até que ser levado para o Egito, porque Herodes pretendia matá-lo. E agora, depois de algum tempo, ele vai se manifestar. Mas agora nós vamos entender o porquê que se dá exatamente esse tempo. Não se deu no primeiro ano, não se deu no segundo, não se deu nos primeiros meses do terceiro ano, vai se dar na última semana. Por que, pastor, essa entrada triunfal, ela vai acontecer somente na última semana? Isto aqui nada mais era do que uma promessa. E esta promessa era uma promessa feita há 520 anos atrás. Aqui, Jesus está indo para o Calvário, ele já está na semana que já seguia a sua crucificação, mas esta promessa que falava sobre a sua grandeza e quem de fato ele era em Jerusalém, era uma promessa proferida pelo profeta Ageu. Ageu, aquele quem falou quando a segunda casa, o segundo templo, havia sido construído em Jerusalém. Vocês se lembram que o primeiro templo erguido foi o primeiro templo chamado o Templo de Salomão, com grande glória, com beleza, com riqueza. Ninguém foi tão rico como foi Salomão nos seus dias, um dos homens mais sábios, os seus provérbios, os seus servos, aquilo que ele produzia, a casa em toda a sua essência, a arquitetura, o ouro, a prata, as joias preciosas, as visitas dos mais ilustres, os imperadores da época, aqueles que vinham visitar a Salomão, inclusive a rainha de Sabá, que fica tão estupefada com a grandeza daquilo que ela vê no templo, que ela diz, não é nem a metade do que se me contaram, o que os meus olhos veem. O detalhe da mesa, as cadeiras, as colunas, mas essa glória foi embora. A Bíblia diz que a Babilônia entrou, e quando a Babilônia entrou, a Babilônia arrasou, o templo foi destruído, os intelectuais de Jerusalém foram levados cativos, foram 70 anos de cativeiro, 70 anos em que os sábios como Daniel, os sábios como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não tinham esse nome, eles receberam este nome na época em que estavam naquele governo babilônico, mas eram cabeças pensantes. Também estavam entre eles o conhecido Mardoqueu, que vocês devem se lembrar. Mardoqueu era um dos homens mais inteligentes daqueles dias. A Bíblia diz que Mardoqueu se colocava à porta. Se você não sabe, na porta, para nós aqui na tradição, na cultura brasileira, alguém que fica na porta é no mínimo alguém, ou porteiro, ou alguém que está esmolando, porque se fica na porta. Naqueles dias não, naqueles dias estar na porta, tanto dos lugares principais, quanto do templo, quanto também da cidade, eram só as cabeças pensantes. Quem é que ficava nas portas? Ficavam os filósofos, os sociólogos, aqueles que pensavam na sua ideologia a fim de disseminar ideias para o povo. Mardoqueu, segundo a tradição, era um homem tão inteligente que falava aproximadamente 70 dialetos. Imaginem vocês, há
capacidade neurolinguística de um homem como Mardoqueu, que teve capacidade de gravar 70 dialetos. Eu estou tentando, já tem um tempo, fixar o inglês na minha cabeça, e é uma luta, já tem anos, e eu fico olhando para a história de Mardoqueu e pedindo: Senhor, me dá um pouco da graça que teve Mardoqueu, porque um homem que aprende 70 dialetos deve ter uma cabeça muito acima da média. E esse homem era aquele que se levantou para guardar o rei e falar em favor de seu povo junto com a sua sobrinha. Então, era a qualidade desse povo. Mas esse templo foi destruído, acabou-se, a glória foi embora. E aí, depois de muito tempo, eles retornaram a Jerusalém. E quando retornaram a Jerusalém, agora vão reconstruir uma segunda casa. E essa segunda casa que vai ser levantada para adorar a Deus, era uma casa muito boa, era uma casa que continha ouro, que continha prata, que continha toda a grandeza, mas numa proporção menor do que era a primeira. E a casa agora é chamada o Templo de Zorobabel. E esse templo, que também teve a contribuição de alguns dos profetas contemporâneos de Ageu. Ageu aqui, nesses dias, ele tem aproximadamente 90 anos, ele já está avançado em idade, e quando a casa está pronta, ele olha tudo aquilo, foi ele também quem construiu, ajudou na cooperação da construção, sendo profeta. Ao ver a casa, Ageu vai profetizar, ele olha para o templo e diz: ei, esta casa, aqui em Jerusalém, a glória dela será maior do que a da primeira. Quando Ageu profetiza isso, foi um absurdo dos absurdos para quem tinha visto o que era o primeiro templo. Quem ouviu Ageu falar que a glória da segunda casa, porque na cabeça de quem estava ouvindo a profecia, glória naqueles dias não era, pode desligar isso aí, porque senão daqui a pouco eu fico mudo, obrigado. E glória naqueles dias era algo que mostrava a grandeza do ouro, mostrava a grandeza da prata. Glória naqueles dias falava do metal, e na cabeça daqueles que não conheciam as grandezas de Deus, quando ouviram Ageu profetizar que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, eles no mínimo disseram: Ageu está doido, Ageu perdeu o juízo. Como é que esse homem vai dizer que a glória dessa casa vai ser maior do que a casa de Salomão? Salomão, um homem respeitado, um homem rico, um homem robusto em grandeza, com ouro e prata, e agora ele vem dizer que essa casa é a casa da glória que vai sobrepor a glória da primeira? Na verdade, Ageu estava falando não de uma glória física, Ageu estava falando de uma glória permanente, que era o Deus encarnado, que entraria no templo e daria brilho àquela casa. Ageu, ouça isso, Ageu, quando profetiza, ele profetiza identificando uma geografia. Então perceba que nesse capítulo de número 21, é como que se Deus estivesse colocando as peças no tabuleiro e organizando o cronograma para que tudo acontecesse de acordo com aquilo que a palavra havia sido falada. Quando Ageu está profetizando, Ageu está na certeza de que o cumprimento se daria naquele lugar. Ouça isso, toda a promessa de Deus, ela é carregada de uma geografia. Quando Deus fala a você sobre uma promessa, esta promessa, ela sempre vai apontar para um lugar.
não vai fugir. Não importa se esse lugar seja favorável ou inóspito. Se Deus falou, a promessa tem um lugar. É Deus quem marca. Ouça isso. É Deus quem marca lugares. É Deus quem marca pessoas. É Deus quem marca coisas. E nada foge daquilo que a promessa está indicando. Então Ageu olha para o templo e diz assim: aqui aonde? Aqui no templo, a glória desta casa será maior do que a da primeira. Ainda que fosse impossível aos olhos humanos, ainda que alguém achasse que esta glória era uma glória de ouro e metal que perecia, eles ainda não sabiam que o próprio Deus encarnado, agora na última semana, no domingo que antecedia a sexta da crucificação, ia ele mesmo atravessar as ruas pedregosas de Jerusalém e entrar dentro do templo para ser glorificado. Então, quando chega o capítulo de número 21, Jesus olha para 2 discípulos, porque não eram todos que estavam ali com ele. Ele estava na região de Betfagé, de frente para o Monte das Oliveiras. Jesus olha e diz: agora é hora de entrar. Não entrou no primeiro ano, não entrou no segundo ano, não entrou no terceiro, nos primeiros meses, mas na última semana, agora é hora de entrar para cumprir o que Ageu falou. Só que essa profecia, ela não é apenas uma palavra profética sozinha. Ela também vem carregada de confirmação. Ouça isso, preste muita atenção. A profecia, a promessa, ela indica uma geografia. Eu queria que você repetisse, para você não esquecer mais isso. Diga: a promessa, diga mais forte, diga: a promessa indica uma geografia. Está fraco? Diga de novo, diga: a promessa indica uma geografia. Pastor, e quando Deus fala 2, 3, 4 vezes sobre o mesmo assunto, é uma promessa? Não, senhores. Quando Deus fala uma vez sobre um assunto, ali se inicia a promessa. Quando Deus fala pela segunda vez sobre o mesmo assunto, já não é mais a promessa, porque a promessa já existe. Agora é a confirmação da promessa. Não é a promessa. Porque Deus não é menino buchudo para ficar falando de um mesmo assunto sem dar detalhes deste assunto. Então, a cada confirmação, grave isso, a cada confirmação vem carregada de um sinal. A cada confirmação, ela vem carregada de um sinal. Então, a promessa principal foi feita 520 anos antes de Jesus. E essa promessa indicava a geografia. Aonde era a geografia? Jerusalém. Depois de 100 anos, observe, passou 100 anos de Ageu para Zacarias. 100 anos depois, a Bíblia diz que vem Zacarias, um profeta que olha para Jerusalém e agora vai confirmar o que Ageu falou. E toda confirmação, ouça, se a promessa, ela indica um lugar, a confirmação, ela indica detalhes. Vou repetir. Se a promessa indica uma geografia, a confirmação, ela indica detalhes. Então, a confirmação
vai ser pela boca de Zacarias. E olha o que Zacarias vai falar. Zacarias abre a boca e diz: Sião, Jerusalém, que já tinha promessa, que já era o lugar, que já tinha recebido a promessa há 100 anos atrás. Aí ele diz: aqui preparai, alegrai, porque o vosso rei, ouça isso, o vosso rei, o vosso quê? Fale de novo, o vosso quê? Se você não sabe, Jesus vai entrar em Jerusalém na condição de rei, não é de súdito, não senhor. Jesus não vai entrar na condição de servo, ele vai entrar na condição de rei. Agora responda para mim, como é que entravam os oficiais e os imperadores nas cidades quando chegavam para ser aplaudido? Eu disse para vocês que a entrada de Jesus era um cronograma, porque havia uma promessa que indicava que era ali, uma promessa com geografia. Depois tem a confirmação com detalhes, só que os detalhes de Deus com relação à promessa não são óbvios, não são lógicos, são fora da normalidade. E já que é promessa, não vai ser normal. Já que é milagre, não vai ser normal. Já que foi profetizado, vai ser algo fora da normalidade. E aí, Zacarias profetiza: alegrem-se, pois o vosso rei, ouça o que ele fala, o vosso rei. Naqueles dias, quem eram as maiores autoridades? Pôncio Pilatos. Quem eram as maiores autoridades? César. Quem eram as maiores autoridades? Os grandes homens. Tinham eles as suas relevâncias, e ao chegar na cidade, o animal que aquelas pessoas usavam não era jumento, era cavalo. Animal de rei, o carro de rei, o carro oficial do rei, não era uma jumenta, era um cavalo. Rei, quando entrava na cidade, entrava montado num cavalo, cavalo alto, cavalo branco, pelagem bonita, robusto, alimentado, cavalo que tinha certamente um cuidado todo especial. Mas aqui, como era uma confirmação, mostrando detalhes, o profeta parece que fala algo desconexo, porque quem fosse rei naqueles dias, para fazer um desfile, ou um casamento, ou uma carreata, jamais escolheria um jumento para entrar, porque jumento não era animal da alta classe, jumento todo pobre tinha, e já que ele era rei, por que não montar num cavalo? Já que ele era rei, por que não montar num animal que impressionasse? Mas como ele era um rei, e não era um rei como era César, como ele era um rei, que não era um rei como Pilatos, como ele era um rei, que não era um homem da sociedade como Nicodemos e os poderosos, porque ele chegou a dizer: meu reino não é desse mundo, o meu reino é diferente. No meu reino, bem-aventurado não é quem ri, bem-aventurado é quem chora. No meu reino não é bem-aventurado os grandes, no meu reino é bem-aventurado os humildes. No meu reino não é bem-aventurado os soberbos, no meu reino é bem-aventurado os mansos de coração. Já que ele era rei, e não era o rei daquele mundo, era o rei eterno, era o
Cristo encarnado, era o verbo falado, era a palavra entrando, não tinha que ser cavalo, porque cavalo falava da potência econômica. Se Jesus entrasse de cavalo, é natural que quem o visse montando no cavalo, e deixa eu dizer para vocês, não era por falta de cavalo que Jesus não entrou em Jerusalém, porque se Jesus quisesse meter a panca e entrar de cavalo, ele tinha amigos que emprestavam cavalo para ele, ele tinha muita gente que podia emprestar cavalo. Nicodemos emprestava cavalo, José de Arimateia tinha cavalo. Aliás, quando Jesus morreu e foi enterrado, quem foi que enterrou Jesus ou emprestou o sepulcro para Jesus ser enterrado? José de Arimateia. José de Arimateia era senador. Tu acha que um homem que é senador, que tem jazigo no jardim do Getsêmani, não tem um cavalo para emprestar para Jesus? Mas não era cavalo, era jumento, não podia ser cavalo. Jesus curou um servo de um centurião. Vocês lembram? Centurião não é o nome da pessoa. Centurião era o título de um cidadão que exercia influência, e ele que tinha 100 homens. Ouça, você acha que um homem que manda num exército de 100, ele não vai ter um cavalo? É claro que ele tem. Você acha que um homem que tem 100 homens para mandar, ele vai montar jumenta? Não vai. Jumento é animal difícil, jumento é bicho teimoso, jumento é bicho que empaca. Por que que um homem que é centurião vai montar em cima do jumento? Ele vai montar em cima de um cavalo. Jesus curou o servo do jumento, curou o servo do centurião, e agora depois que curou o servo do centurião, ele agora, Jesus, se quisesse usar um cavalo, podia falar para o centurião: você sabe que eu curei o teu servo, ele está curado, e agora chegou a minha vez de você emprestar o seu cavalo, porque eu preciso fazer um desfile, e eu preciso calar a boca de muita gente, porque eu preciso chegar chegando. Mas não era sobre chegar chegando, não, era sobre cumprir a promessa. É por isso que tem muita gente que se engana. Está cheio de gente hoje no nosso meio, que ele quer chegar chegando, ele quer chegar chegando. Quando se fala de cavalo, está relacionado ao animal da imposição, da grandeza, porque na Bíblia, quando fala de cavalo, fala de um animal de força, um animal de velocidade, e é assim que a gente está vivendo nesses últimos dias. Quase ninguém quer chegar de jumentinho, porque quem é que vai olhar para um jumentinho? Quem é que vai gastar tempo com um jumentinho? Quem é que vai prestar atenção no jumentinho? As pessoas estão preocupadas com a grife, com a posição, com os aplausos. As pessoas preferem os cavalos do que o jumentinho, porque os cavalos dão mais ibope, os lugares mais vistos dão mais ibope, as posições políticas partidárias dá mais ibope. Mas o nazareno não escolheu o cavalo, o nazareno escolhe um jumentinho e diz: vai dar para fazer festa. O que eu acho bonito em Jesus é que Jesus consegue fazer festa, parar uma cidade não com um cavalo, ele para uma cidade com um animalzinho que ninguém gastava tempo para olhar. É exatamente isso. Eu glorifico a Deus nesta noite, porque não é na grandeza pessoal, não é na força física, não é na força do intelecto, mas é no cumprimento da promessa. Seja branco, seja negro, seja pequeno, seja alto, seja forte, seja fraco, Ele chamou e acabou. Glória a Deus.
Então diga para quem está do teu lado, diga, não é sobre cavalos. Tá fraco, olha para quem está do teu lado e fala, não é sobre cavalos. É sobre jumento mesmo. É as coisas complicadas mesmo. É o que ninguém quer mesmo. É o lugar onde ninguém vai mesmo. É o que ninguém quer investir mesmo. É sobre jumento. Sobre jumento. Glória a Jesus. Não era sobre cavalo, era sobre um jumentinho. E deixa eu dizer para vocês aqui, o que mais tinha em Israel era jumento. O que mais tinha? Aliás, o animal mais falado na Bíblia é o jumento. A ovelha é falada, mas o jumento também é mencionado. Jumento começa lá na mão de Abraão. Abraão usou jumento, Isaac usou jumento, Jacó usou jumento. Animal como um jumento era tão fácil de se achar, que se achava em qualquer esquina. A grandeza da graça é que a Bíblia diz que Deus quis as coisas desprezíveis, aquilo que ninguém quer mais, aquilo que já todo mundo está acostumado a ver, aquilo que já não tem mais graça, ninguém quer. Deus olha e diz, quero. Ninguém quer. Deus olha e diz, quero e vou usar. Não era cavalos, era jumento. E eu devo dizer para vocês, olhe para cá, a Bíblia diz aqui em Mateus, que Jesus tinha 2 discípulos, ele tinha 12, mas aqui, para fazer esse serviço, ele tinha 2, e a Bíblia não menciona um nome. Eu tenho certeza que desses 2, Pedro não estava lá, porque Pedro era amostrado, e Pedro, no mínimo, quando soubesse que Jesus ia entrar em Jerusalém, Pedro atravessava na frente. Pedro sempre gostou de atravessar. No dia que Jesus foi interpelado pelos soldados, o que ele fez? Sacou da espada e arrancou a orelha do rapaz. Jesus disse, está tudo errado, Pedro, eu vou colar a orelha do moço, eu não vim para fazer briga, o meu reino não é deste mundo. Não podia. Você imagina que se fosse Pedro ali, dentre os 2 discípulos, Jesus ia falar e dizer, eu preciso de um jumento para montar. E Pedro ali, no mínimo ia olhar para Jesus e dizer, mas jumento? O Senhor com 3 anos de ministério, o Senhor andou, o Senhor curou, o Senhor ressuscitou, o Senhor calou a boca dos inimigos, o Senhor deu sentença aos adversários, o Senhor deu vida para filho de viúva. Agora o Senhor, na hora de chegar, chegando, na hora de meter a pose, na hora de entrar desfilando, tem 3 anos que o Senhor não entra em Jerusalém, o Senhor vai me entrar de jumento? Então não podia. Pedro não estava lá, porque cumprir promessa não é coisa para amostrado, não. Cumprir promessa é coisa para quem está pronto para viver. Olha para quem está do teu lado e pega na mão dele, pega na mão dela, fala, se você estiver pronto para entrar no cumprimento da promessa, você vai entrar desfilando. Oh glória, oh glória. Mas o animal é difícil, mas vai ser ele mesmo. Mas ninguém gosta de jumento, mas vai ser ele mesmo. Mas dá trabalho, mas vai ser ele mesmo. Tinha tanto jumento, mas Jesus ainda quer o jumento. Jesus queria o jumento. Abraão usou jumento, Jacó usou jumento, Isaac usou jumento, provavelmente Davi usou jumento, Saul usou jumento, todo mundo usou jumento. Jumento era tão fácil de se achar, que nos dias que Sansão estava guerreando com os filisteus, ele caçou uma
arma e não conseguiu achar. O que ele fez? Pegou uma queixada de jumento e fez de arma para dar na cabeça dos filisteus e matou todo mundo com queixada de jumento. A Bíblia diz que jumento era tão fácil de achar que Balaão montou numa para andar, e ela era serva de Balaão, e ela era obediente. Ela ia para lá, ela ia para cá, ela ia para lá. Mas um dia Balaão desobedeceu, saiu fora da presença, e um varão se apresentou na frente dele e estendeu a espada. A jumenta viu e o profeta não. E aí quando a jumenta viu, ela empacou. Ela não foi, porque quem é que vai atravessar na frente do anjo? E Balaão dá-lhe salafão na jumenta, e a jumenta não saía, e Balaão batendo. Aí a jumenta não aguentou, abriu a boca e falou: eu não te sirvo, tu não manda eu ir, eu vou, tu não manda eu voltar e eu volto, tu não está vendo que eu parei porque o varão parou na minha frente e não deixa eu passar, tu não está vendo? Oh glória, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Glória a Deus. A gente está vivendo um tempo, olha para cá que eu vou falar. A gente está vivendo um tempo de jumenta ter visão e de profeta não ver nada. Tá cheio de jumenta entendendo, e gente que é profeta não está entendendo nada. É por isso que Jesus disse: vai ser de jumenta mesmo que eu vou entrar na cidade. Levanta a mão e dá glória aí. Aleluia! Não era cavalo, era jumento. E a Bíblia diz que Jesus olhou e disse para os discípulos: 2, Jesus disse assim, ó: ide a Betfagé. Não era qualquer jumento, tinha um lugar. E eu devo dizer para vocês que esses 2 jumentos que estavam lá amarrados, o dono era cuidadoso, porque tinha tanto jumento atravessando a cidade, a Judéia, a Galileia, Israel, Jerusalém, que aquele dono da jumenta, ele preservou para não dar trabalho para muita gente, porque ele não ia usar. O que ele fez? Amarrou a mãe e o filhote. Aí vem Jesus, porque na cabeça do dono não vai ter uso. Mas Zacarias, olha como Deus é. Zacarias há 420 anos atrás, sem nascer a jumenta, sem nascer o jumentinho, sem existir o dono, sem Jesus ter aparecido ainda em carne, ele já sabia que a entrada era de jumento. Olha para quem está do teu lado e fala: está querendo fugir para onde? Se Jesus já te viu antes de você nascer. Oh glória! Oh glória! Toque em quem está do teu lado e fala: está querendo ir para onde? Ele já te viu antes de você nascer. Ei pastor, você está achando que você está fazendo esse trabalho da sua cabeça? Você está achando que caiu na sua ideia, foi algo pintado, ou que você se inspirou nos Gideões para fazer o Simizu? Não! Antes de a terra ser terra, Deus olhou e disse: em setembro, 4 de setembro de 2024, 22 horas e 10 minutos, lá na cidade de Suzano, eu vou fazer uma festa com a minha igreja. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: ele já te viu antes. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: ele já te viu antes. Ele já te viu antes, ele já te viu antes, ele já te viu antes.
te viu antes. E como ele já tinha visto antes, olha para cá. Como ele já tinha visto antes, ouça isso, que a gente já termina. Ele já tinha visto antes. Como ele já tinha visto antes, não dá para pedir satisfação para quem amarrou. Porque tem gente que é assim, não ajuda, só amarra. Conhece alguém assim? Ele não ajuda, ele só amarra. Ele nunca solta, ele só quer prender. Ele nunca libera, ele só põe cabresto. Daqui não sai, não canta mais, não prega mais, até chegar quem manda na jumenta. Até chegar quem é maior. Aí olha o que Jesus falou. Jesus disse para os discípulos assim, ó, vai lá. E se ela estava amarrada, estava a mãe e o filhote. Se ela estava amarrada, é porque alguém prendeu. E se alguém prendeu, no mínimo tinha autoridade sobre aquele animal. No mínimo era o dono. Jesus não mandou procurar o dono, porque imaginemos que o Moura tem jumentos. E eu preciso usar os jumentos do Moura. Então, se eu quero usar os jumentos do Moura, o que eu vou fazer? Eu vou mandar no mínimo um recado para ele antes, dizendo, libera para mim, porque não é meu, é dele. E se ele liberar, ele solta e me dá. Jesus não mandou ir na cidade dizer, procura quem amarrou e solta. Jesus só disse assim, vai e solta. Ele não mandou perguntar quem amarrou. Por que, pastor? Vou te explicar. Porque a promessa tinha quantos anos a primeira? 520. A promessa era mais velha do que o quê? Quem amarrou. A promessa era mais velha do que quem? Do que a corda. A promessa era mais velha do que quem? Do que a jumenta e o jumentinho. A promessa era mais velha do que quem? Do que todo mundo ali. Então, se a promessa era mais velha, não pede satisfação, só solta e leva. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, porque quem manda é quem chegou primeiro. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Se eu fosse você, eu tocava em quem está do teu lado e diga para ele, diga, quem chegou primeiro é quem manda. Quem chegou primeiro é quem manda. Jesus não mandou perguntar, Jesus não pediu satisfação. E deixa eu dizer uma coisa, olhe para cá que eu já vou terminar. Jesus sabia que quando soltasse ia dar rebuliço. Porque enquanto está preso ninguém quer soltar. Mas depois que solta fica todo mundo dizendo, quem foi que mandou? Enquanto você não faz nada, olha para cá, enquanto você não faz nada, ninguém te ajuda, ninguém te põe no ministério, ninguém investe em você. Mas quando você começa, alguém diz, quem foi que disse que ele vai pregar? Quem foi que mandou cantar? Jesus já sabendo disso, ele disse, solta, e eu sei, vou usar uma expressão bem chula, que o pau vai quebrar. Eu sei que vai dar rebuliço, mas não dá satisfação. Se alguém perguntar, manda vir falar comigo que eu resolvo. Ô glória! Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Fala para ele e para ela. O teu negócio não é com quem te prendeu. O teu negócio é com quem te soltou. O teu negócio não é com quem te prendeu. O teu negócio é com quem te soltou. Oremaste. Vem comigo no glória, vem.
Vem no glória comigo, vem. Vem no glória comigo, abre essa boca. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga para ele, segura na mão dele, na mão dela, fala: missão, não se gasta tempo com quem prendeu. Missão, só se dá atenção para quem mandou soltar. Diga: você não vai prosperar enquanto você ficar gastando tempo com quem te prendeu. Alema súbria. Tá vindo para Jesus, já vem, tá solto, vem logo. Já vem para frente, é assim. A corda quebrou e quem estava preso tá vindo. É isso aí que é a pregação do Evangelho. O Evangelho solta, o Evangelho não prende. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é sobre quem prende, é sobre quem solta. Aleluia. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, diga: seu ministério está sendo solto, sua chamada está sendo solta, a sua vida está sendo solta. Diga: muita coisa de Deus vai acontecer, porque o que estava preso vai ser solto. Diga: vai ser solto para você entrar em Jerusalém. Vai ser solto para você entrar em Jerusalém. Vai ser solto para você entrar em Jerusalém. Vamos orar por ele. Fica de pé para a gente orar. Glória a Jesus. Jesus soltou e disse: se alguém... E tem algo mais profundo ainda. Por quê? Porque Jesus vai montar em quantos animais? São quantos que estão ali? Quantos, gente? Fale alto. Quantos? Dois. A mãe e o filhote. Jesus vai montar no menor, mas ele mandou soltar dois. Se ele vai usar só um, por que ele não deixou um preso e soltou o outro? Porque ali era mãe e filho. Quando Deus solta eu na minha casa, tudo que leva meu sangue, tudo que leva meu nome, tudo que leva o que é meu, não fica preso mais, é solto também. Ele vai montar no novo, mas ele não pode deixar a mãe presa. O Senhor está dizendo: enquanto você faz a minha obra, eu solto quem é da tua casa também. Enquanto você cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Olha para quem está do teu lado, a gente já vai orar. Olha para quem está do teu lado e fala: a tua casa também vai ser salva. Diga: a tua casa também vai ser alcançada. A tua família também vai ser alcançada. Será que tem mais alguém para Jesus aqui essa noite? Se tem mais alguém para Jesus essa noite, levanta a sua mão. Sai do seu lugar. Você está afastado da igreja, perdeu as expectativas, você está preso pelo pecado. Jesus está dizendo: a corda está solta hoje. O Espírito de Deus te solta hoje aqui, te diz: ei, você não vai viver uma vida mais presa. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se você tiver coragem, sai do seu lugar. Vem, 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 vem. Hoje o céu quebra a corda. A corda foi quebrada. A corda foi quebrada. Tá vindo? Vem. Vem. Tem salvação. A corda foi quebrada. A corda foi quebrada. Jesus está soltando. Se tem alguém, cadê você? A terceira está vindo. Vem. Não pode ser trabalho de missão se não tiver salvação. A corda está sendo solta aqui, ó, está quebrando, está quebrando. Eu não sei aonde você se prendeu, se prendeu nos vícios, nas drogas, na mentira. Aonde foi? Eu tenho uma notícia para te dar. A corda está sendo solta agora. Vem, 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 a quarta vida está chegando. Vem, 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 é noite de salvação. Aonde está você? Se tem mais alguém, estou te esperando. Se tem mais alguém, é a tua hora. Se tem mais alguém, é teu momento. Jesus está te esperando, porque Ele está dizendo: manda soltar. Manda soltar. Quem contribuiu para prender, vai assustar quando vê solto. Quem contribuiu, porque está cheio de gente assim. Ele contribui para prender. A felicidade dele é encarcerar, é subjugar. Mas Jesus disse assim: solta. Solta. Se tem mais alguém aqui essa noite, sai do seu lugar. É o céu dizendo: estou soltando. Estou soltando, estou soltando, estou soltando, estou soltando, estou soltando. Estou soltando, estou soltando, estou soltando. O Espírito de Deus está criando, causando algo aqui. Eu não vim passear aqui em Suzano, eu vim como arauto aqui nessa noite. Aleluia! E os céus estão dizendo para você: é noite de libertação. É noite de libertação. Tem cadeias caindo, tem portas abrindo, tem milagre acontecendo. É noite de libertação. Estenda as suas mãos para cá. Bendito Jesus, graças nós te damos por essas vidas que se entregam a ti. Perdoa-lhes os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. Sela para o grande dia da alegria da tua salvação. Cumpre com a tua promessa. Nós te rendemos graça, não em nosso merecimento, mas no nome de Jesus que vive e reina para sempre. A igreja diga: Deus abençoe. Então Deus me disse assim: eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu errei, me equivoquei. Me diz, estou contigo no deserto.